Eu ainda consigo sentir o cheiro da terra molhada nas manhãs frias, quando o orvalho cobria as folhas e o sol começava a despontar no horizonte. Meu corpo pode estar velho, cansado, mas minha memória ainda me leva de volta àquele tempo em que eu trabalhava com minhas próprias mãos, sentindo a terra entre os dedos, sabendo que dali viria o sustento da minha família. Na roça, a gente aprende desde cedo que a vida não é feita de luxo, mas sim de suor, de esforço e de uma satisfação que só quem vive no campo pode entender. Olá, minha gente! Antes de começar a minha história, me diga de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Quero saber um pouco de vocês também. Será que o que vivi no campo é algo que ainda faz parte da vida de muitas pessoas por aí? Deixe seu comentário, compartilhe de onde você é e vamos começar essa jornada juntos. Agora prepare-se para ouvir o relato de uma vida simples, mas cheia de emoções e memórias. Vamos lá! Eu nunca tive medo do trabalho. Pelo contrário, sentia orgulho de cada fileira de milho que eu plantava, de cada grão de feijão que brotava forte. Meu pai costumava dizer que a terra retribui tudo aquilo que a gente oferece a ela. Se você planta com carinho, ela te dá fartura. Se você a trata com descaso, ela se nega a dar frutos. E foi assim que aprendi a respeitar o solo, o tempo da natureza e os ciclos da vida. Os dias começavam cedo, antes mesmo do sol acordar. O galo cantava, e lá estava eu, com as mãos firmes na enxada, sentindo o peso do trabalho, mas também o prazer de saber que aquela terra era minha, que cada colheita era fruto do meu suor. O vento soprava no rosto, trazendo o cheiro da mata, dos cafezais floridos, do esterco misturado com a umidade da terra. E para mim, aquilo tudo era vida. Não tínhamos muito, mas tínhamos o suficiente. O café coado no fogão a lenha, o pão feito em casa, o leite tirado na hora. Cada refeição tinha o gosto de conquista. Nada vinha fácil. E talvez fosse exatamente isso que fazia tudo ter mais valor. Hoje em dia vejo as pessoas correndo atrás de tantas coisas, mas não sabem o que é sentir a verdadeira satisfação de plantar o próprio sustento, de colher o que as próprias mãos cultivaram. Olhando para trás, percebo que minha vida sempre foi simples, mas nunca foi vazia. A roça me deu muito mais do que bens materiais. Me deu raízes, me ensinou sobre paciência, sobre respeito, sobre como a natureza é sábia e como a gente precisa saber escutá-la. E mesmo agora, depois de tanto tempo, fecho os olhos e posso ouvir o som do vento nos milharais, o mugido distante das vacas, o chiado da lenha queimando no fogão. Meu coração pode estar envelhecido, mas ele ainda bate no ritmo da roça. A roça nunca foi um lugar de descanso, mas também nunca foi um lugar de solidão. Eu tinha minha família ao meu lado, e juntos enfrentávamos cada dia, cada colheita, cada estação que passava. Meus filhos cresceram vendo o trabalho árduo, entendendo que tudo o que tínhamos vinha do nosso esforço. Desde pequenos, eles ajudavam no que podiam, aprendendo o valor da terra e o significado de uma vida simples, mas honesta. Acordávamos com o canto dos galos, e antes mesmo do sol se erguer, já estávamos de pé, cada um com sua função. Os homens lidavam com o gado, cuidavam das cercas e preparavam a terra para o plantio. As mulheres organizavam a casa, faziam o pão, tiravam o leite e tratavam das galinhas. Mas na roça todo mundo fazia de tudo um pouco. Meus filhos não tiveram a infância que as crianças da cidade têm, cheia de brinquedos e distrações. Mas, em compensação, tiveram liberdade, tiveram o céu aberto, os rios, os pés descalços na terra. A mesa do café era sempre farta, mas não porque tínhamos dinheiro para gastar. Era porque tudo ali vinha do nosso próprio trabalho. O leite fresco, o queijo que eu mesma fazia, o pão assado no forno de barro, a manteiga batida com paciência. Eu olhava para cada refeição e sentia orgulho. Não havia nada comprado, nada que viesse pronto. Era tudo feito com carinho, com paciência, com aquele sabor que só o trabalho duro pode dar.
Os dias passavam rápidos quando se tinha tanto a fazer. O sol nascia e, quando víamos, já estava se pondo, pintando o céu de laranja, enquanto o cansaço tomava conta do corpo. Mas era um cansaço bom, daqueles que fazem a gente dormir tranquila, sabendo que o dia foi bem vivido. Eu nunca precisei de luxo, nunca precisei de riqueza. Minha maior felicidade era ver meus filhos brincando no terreiro ao entardecer, correndo entre os pés de café, rindo de coisas simples. E assim os anos foram passando. Meus filhos cresceram, um a um deixando a roça para buscar a vida na cidade. No começo senti orgulho, porque sabia que tinham aprendido a ser fortes. Mas no fundo, algo dentro de mim se apertava cada vez que um deles partia. A casa, que sempre foi cheia de risadas e passos apressados, começou a ficar mais silenciosa. A lida diária continuava, mas, pouco a pouco, percebi que estava cada vez mais sozinha. O inverno na roça não era fácil. O frio cortava a pele logo nas primeiras horas da manhã, e a geada cobria os pastos como um manto branco, deixando tudo com um brilho gelado. Era bonito de ver, mas difícil de enfrentar. O vento soprava forte pelas frestas das janelas, fazendo a casa ranger como se reclamasse do frio tanto quanto nós. Mas a gente aprendia a conviver com isso, a se aquecer com o fogo do fogão a lenha e o café bem quente logo cedo. O gado sofria mais do que a gente. Tínhamos que levantar antes do sol para garantir que os animais tivessem abrigo, comida e água que não estivesse congelada. Era um trabalho pesado, mas necessário. Meus filhos ajudavam quando eram pequenos, mas, conforme cresceram e foram embora, essa responsabilidade ficou toda sobre os meus ombros. Ainda assim, nunca reclamei. A vida no campo era assim, cheia de desafios, mas também cheia de recompensas. O inverno também trazia lembranças de tempos mais simples, quando a casa estava cheia e as noites eram animadas ao redor do fogão. Nos dias mais frios, fazíamos canjica, assávamos batata doce na brasa e contávamos histórias. Eu me lembro do barulho da chuva no telhado de zinco e do cheiro de terra molhada que entrava pela porta. Aquelas noites eram aconchegantes, mesmo quando lá fora o mundo parecia congelado. Mas, com o passar dos anos, o frio foi ficando mais duro e eu, mais frágil. Meus ossos já não suportavam o inverno como antes, e cada manhã era uma batalha contra as dores. Ainda assim, me recusava a parar. Eu sempre disse que, enquanto tivesse forças, trabalharia. A roça não aceita descanso, e eu também nunca aceitei. Mas, no fundo, comecei a perceber que minha resistência já não era a mesma. O inverno me ensinou que a vida no campo exige respeito e resiliência. O frio castiga, mas também fortalece. Eu aprendi a ver beleza mesmo nos dias mais difíceis, a encontrar calor na simplicidade. Mas, naquele ano, algo dentro de mim começou a mudar. Pela primeira vez, senti que talvez eu precisasse de algo além da roça, além daquela rotina. Foi a primeira vez que comecei a pensar que talvez, só talvez, eu não conseguisse mais enfrentar tudo sozinha. A gente passa a vida toda acreditando que é forte, que pode carregar o mundo nas costas, sem nunca fraquejar. Mas chega uma hora em que o corpo começa a dar sinais, pequenos avisos de que o tempo não espera por ninguém. No começo, eram apenas dores nas costas, depois de um dia puxado, um cansaço que demorava mais para ir embora. Mas, com o tempo, os avisos se tornaram mais severos. As mãos já não tinham a mesma firmeza para segurar a enxada. Os joelhos doíam ao caminhar pelos terrenos irregulares. Por mais que minha alma continuasse forte, o corpo já não acompanhava. Levantar antes do sol e enfrentar a lida diária começou a se tornar um desafio maior do que eu queria admitir. Mas eu nunca fui de reclamar. Sempre me orgulhei de ser uma mulher de trabalho, de não depender de ninguém. Então, ignorei os sinais, segui em frente, fingindo que nada havia mudado. Mas, por dentro, eu sabia que a roça já não me pertencia como antes. Eu me lembro do dia em que tentei levantar um saco de milho e senti uma dor tão forte que caí de joelhos no chão. Fiquei ali sozinha, respirando fundo, esperando a dor passar. Olhei ao redor e, pela primeira vez,
Percebi como a casa estava vazia, como já não havia ninguém ali para me ajudar. Meus filhos tinham ido para a cidade, minha casa, antes cheia de vozes e risadas. Agora era apenas eu e o som do vento lá fora. Foi difícil aceitar que minha força já não era a mesma. Eu queria continuar. Queria provar para mim mesma que ainda podia lidar com tudo sozinha. Mas a verdade era que cada dia parecia mais pesado. Cada tarefa exigia mais do que eu podia dar. A roça, que sempre foi minha vida, agora começava a se tornar um fardo. Mas como abandonar aquilo que sempre fui? Como deixar para trás tudo o que construí com minhas próprias mãos? Não importava o quanto meu corpo enfraquecesse. Minha alma ainda pertencia à terra. Mas, no fundo, eu já sabia. O tempo era implacável. E, por mais que eu me recusasse a aceitar, a vida estava me empurrando para um novo caminho. Um caminho que eu não queria seguir, mas que parecia inevitável. O convite chegou numa tarde qualquer, sem aviso, sem cerimônia. Meus filhos se reuniram e decidiram que eu não podia mais ficar sozinha na roça. Disseram que era perigoso, que eu já não tinha a mesma força de antes, que era hora de pensar na minha segurança. Tentaram falar com carinho, mas eu enxergava nos olhos deles a decisão já tomada. Eles queriam que eu deixasse minha casa, minha terra, tudo o que construí, para viver na cidade com um deles. Eu ouvi tudo em silêncio, segurando as lágrimas que insistiam em querer cair. Como explicar para eles que a roça não era apenas um pedaço de terra, que cada árvore, cada cerca, cada pedaço daquela casa carregava até a história da minha vida? Para eles, talvez fosse só uma questão de segurança, de conforto, mas para mim, era muito mais. Era minha identidade, minha essência. Como alguém pode abandonar a própria alma sem sentir que está morrendo um pouco por dentro? Mas eu não podia negar que estavam certos. Eu sentia as dificuldades aumentarem a cada dia. O inverno era mais cruel, o trabalho mais pesado e a solidão mais presente. Eu tentava me convencer de que ainda podia dar conta, mas no fundo, sabia que estava lutando contra algo que não podia vencer: o tempo. Mesmo assim, a ideia de partir me doía mais do que qualquer cansaço ou dor no corpo. Eles me prometeram uma vida mais fácil, sem preocupações. Disseram que eu teria tudo o que precisasse, que não precisaria mais me preocupar com a lida, com as dificuldades do campo. Mas o que eles não entendiam é que eu nunca quis uma vida fácil. Sempre fui mulher de luta, de trabalho. Eu não saberia viver sem o cheiro da terra molhada, sem o som dos grilos à noite, sem o canto do galo ao amanhecer. A cidade me parecia um outro mundo, distante demais de tudo o que sou. Naquela noite, sentei sozinha na varanda e olhei para o céu estrelado. Pensei em tudo o que vivi ali, em tudo o que construí. A roça sempre foi minha vida, mas agora eu tinha que tomar uma decisão. Será que era hora de partir? Ou será que ainda havia forças em mim para continuar lutando contra o tempo? Fechei os olhos e respirei fundo. Eu sabia que qualquer que fosse minha escolha, nada seria como antes. A cidade me recebeu com um barulho que eu nunca tinha ouvido antes. Carros passando apressados, buzinas soando sem parar. Pessoas andando de um lado para o outro como se estivessem sempre atrasadas. Eu olhava para tudo aquilo pela janela do carro, tentando entender como alguém podia viver em um lugar assim. Os prédios altos me faziam sentir pequena, esmagada por tanto concreto. Não havia espaço, não havia horizonte, só ruas intermináveis e construções que pareciam tocar o céu. Quando o carro parou em frente ao prédio do meu filho, senti um aperto no peito. Tudo era diferente. Não havia jardim na entrada, nem cheiro de terra molhada, só um portão de ferro e um homem de uniforme que apertava botões para abrir e fechar as portas. "Bem-vinda, mãe", meu filho disse, sorrindo, tentando me animar. Mas eu mal conseguia responder. Sentia-me uma estranha, como se estivesse entrando num mundo que não era meu. Subimos pelo elevador. Outra novidade para mim. Nunca tinha entrado em um antes, e a sensação de subir sem mexer os pés me deixou tonta. "A gente se acostuma", minha nora disse, percebendo meu desconforto. Mas será que eu me acostumaria?
As portas se abriram e logo entramos no apartamento. Era bonito, moderno, bem organizado, mas pequeno. Pequeno demais. Faltava o vento entrando pela janela. Faltava o cheiro de café passado na lenha. Faltava vida. Minha neta veio correndo me abraçar. E por um instante, esqueci o desconforto. Vovó, agora a senhora vai morar com a gente, disse animada. Sorri para ela, tentando esconder o aperto no peito. Eu queria estar feliz. Queria acreditar que aquela era a melhor decisão. Mas quando olhei pela janela e vi apenas prédios e mais prédios, percebi que algo dentro de mim ainda estava preso à minha velha casa na roça. Tentei me convencer de que era apenas o começo, que tudo parecia estranho, porque era novidade. Mas a verdade é que eu me sentia deslocada. O céu parecia longe, o chão era frio demais, e o silêncio da roça foi substituído pelo barulho constante da cidade. Vai dar tudo certo, meu filho disse, colocando a mão no meu ombro. Balancei a cabeça, mas por dentro eu não tinha tanta certeza assim. A casa do meu filho era bonita, moderna, cheia de móveis que brilhavam como se nunca tivessem sido tocados. O sofá era macio, mas não tinha o cheiro de casa. A cozinha era grande, mas não tinha o calor do fogão a lenha. Tudo ali parecia feito para impressionar, para ser bonito, mas não para ser vivido. Fiquei parada na sala, olhando ao redor, tentando encontrar algum canto que me fizesse sentir acolhida. Mas não encontrei. Essa é sua nova casa, mãe, meu filho disse com um sorriso. Minha nora também sorriu, mas eu vi nos olhos dela um misto de obrigação e paciência. Talvez fosse coisa da minha cabeça, mas a verdade é que eu me sentia uma visita que ficou tempo demais. Meu quarto ficava no final do corredor, pequeno, com uma cama arrumada demais, uma televisão pendurada na parede e uma janela que dava para um prédio cinza. Nenhum vestígio de céu aberto, nenhum vento entrando pela manhã. Coloquei minha mala sobre a cama e suspirei. Ali estavam minhas roupas, algumas lembranças, um pedaço pequeno da minha vida, encaixotado para caber naquele espaço. Minhas mãos tocaram o tecido grosso do vestido que usei tantas vezes na roça, manchado de terra, impregnado com o cheiro da vida que deixei para trás. Vai ser bom para a senhora, minha nora disse, encostada na porta. Eu assenti, mas no fundo sabia que meu coração não estava ali. O jantar foi silencioso. Meus netos mexiam no celular. Meu filho falava sobre trabalho. Minha nora comentava sobre os vizinhos. Ninguém perguntou sobre o meu dia. Ninguém perguntou se eu sentia falta da roça, se eu estava bem. Não era por maldade, eu sabia. Mas a vida deles era diferente da minha. Eu estava ali, sentada à mesa com eles, mas me sentia mais distante do que nunca. Naquela noite, deitei na cama e fechei os olhos, tentando escutar algum som que me fosse familiar. Nenhum grilo, nenhum vento batendo na porta. Apenas o barulho distante de carros e buzinas. A cidade não dormia. Mas eu me sentia mais cansada do que nunca. Nos primeiros dias, tentei me adaptar. Levantei cedo, como sempre, mas a casa estava silenciosa demais. Não havia o som dos pássaros cantando, nem o burburinho da vizinhança acordando. Tudo parecia imenso e vazio ao mesmo tempo. Meu filho me pediu para ir ao mercado com ele. Vai ser bom para a senhora se acostumar com os novos hábitos, ele disse. Fui, sem saber exatamente o que esperar. O mercado era uma verdadeira correria. Pessoas apressadas, gritos de vendedores oferecendo suas mercadorias, luzes brilhantes por todos os lados. As prateleiras estavam cheias de coisas que eu não reconhecia. Produtos embalados, tudo muito arrumado, mas sem aquele cheiro gostoso de comida fresca que eu estava acostumada. Tentei conversar com os vendedores, mas as palavras se perderam no meio do barulho. Não me sentia à vontade ali. Voltei para casa com um peso no peito. Meu filho percebeu, mas não disse nada. Ele parecia preocupado, mas não sabia como me ajudar a preencher o vazio que eu sentia. Vai ficar tudo bem, mãe, ele disse, tentando me consolar. Mas não estava bem. Cada esquina da cidade, cada novo canto da casa, me lembrava o quanto eu estava distante do que era meu.
A roça, com seus sons, seu cheiro e sua simplicidade, parecia um sonho distante. Passei os dias tentando me encaixar. Fui ao mercado mais algumas vezes. Tentei conversar com os vizinhos, mas a sensação de estar perdida não passava. O que me esperava ali? O que eu faria entre as paredes de um apartamento? Nada parecia fazer sentido. Voltei a olhar para as fotos que tinha trazido da roça. As lembranças pareciam mais vívidas do que nunca. Como poderia abandonar tudo aquilo? Como poderia deixar minha terra para trás e fingir que estava bem? À noite me encolhia na cama tentando escapar do peso de tudo, mas o silêncio era ainda mais sufocante. Eu só queria sentir o calor da terra, o frescor do campo ao amanhecer. Queria ver os campos verdes ao redor da minha casa, as vacas pastando com tranquilidade. Queria a paz da roça, que a cidade não parecia me oferecer. Os dias se arrastavam, um atrás do outro, sem que eu conseguisse me acostumar com a cidade. As ruas movimentadas, os prédios imponentes, tudo parecia tão distante da paz que eu conhecia. A saudade da roça apertava meu peito a cada passo que eu dava dentro daquela casa. Quando saía para uma caminhada com minha nora, sentia-me um peixe fora d'água, observando o mundo moderno ao meu redor, sem saber como me encaixar nele. Eu sentava na janela à tarde, olhando para a rua lá embaixo, mas meus olhos não conseguiam ver, além dos limites do prédio. O campo, a minha vida, estava distante, e tudo o que restava era essa cidade estranha, com seus sons e ritmos rápidos. Às vezes, fechava os olhos e imaginava que estava de volta à roça, sentindo a terra fria nas mãos, respirando o ar fresco da manhã. O cheiro da roça parecia me envolver, mas quando abria os olhos, a cidade me esmagava de novo. Será que não seria melhor voltar? Eu me peguei pensando em voz alta, olhando para o vazio do quarto. A ideia de voltar à roça parecia um sonho distante, mas tão real ao mesmo tempo. Eu sabia que meus filhos ficariam tristes, mas meu coração estava com as vacas, com as plantações, com a vida simples que eu tanto amava. Eu queria o campo, o céu aberto, a paz que só a roça podia me dar. Mas algo dentro de mim me dizia que não seria fácil. Os filhos, a família, já haviam me trazido para a cidade com boas intenções. Eles se preocupavam com minha saúde, com minha segurança, e eu sabia que não poderia simplesmente virar as costas para tudo isso. O que eles pensariam? Será que entenderiam que, por mais que eu os amasse, a roça era parte de mim? Uma parte que eu não poderia abandonar tão facilmente? Naquela noite, fechei os olhos e tentei dormir. Mas os sons da cidade, o zumbido dos carros e o murmúrio distante das pessoas me impediam de descansar. Era difícil aceitar que a roça havia ficado para trás, que eu estava agora na cidade, longe do que sempre conheci. O vazio parecia preencher tudo ao meu redor, e eu me sentia cada vez mais sozinha. Eu sabia que meus filhos queriam o melhor para mim, mas meu coração se partia a cada dia que passava na cidade. Eu tentava me convencer de que estava fazendo o certo, que estava sendo cuidadosa com a minha saúde, que o conforto da casa deles era mais seguro do que as dificuldades da roça. Mas, à medida que os dias passavam, as palavras segurança e conforto pareciam tão vazias quanto o som das ruas, que nunca paravam. Porém, não se deixava enganar. Ele chamava por algo mais, por algo genuíno, simples e verdadeiro. Quando fechava os olhos à noite, eu via a roça diante de mim. Via as vacas, as galinhas, as árvores frutíferas e ouvia o som das folhas balançando ao vento. Lá, eu era quem eu era, sem pressões, sem o peso da cidade. Lá, eu tinha um propósito, uma missão. A vida parecia mais verdadeira. Era difícil compartilhar isso com meus filhos. Como poderia explicar o que sentia? Como poderia falar sobre a saudade que não se explicava? A saudade de algo que nem sempre é visível aos outros. Eles me viam segura aqui, com eles. Mas, para mim, segurança não significava estar dentro de 4 paredes. Segurança era o toque da terra, o cheiro da chuva caindo no campo. Eu não sabia como dizer isso a eles sem magoá-los, sem parecer ingrata.
O pior era o conflito dentro de mim. Eu queria tanto voltar, mas ao mesmo tempo, eu sabia que não poderia. Como eu poderia abandonar tudo que eles fizeram por mim? Como poderia voltar à roça e deixá-los sozinhos, com a sensação de que não era capaz de me adaptar a essa nova vida? Eu não queria causar preocupação, não queria ser um fardo, mas meu coração me dizia que a roça ainda era meu lugar. Então, à noite, sozinha, eu chorava. Eu chorava pela minha vida partida em dois, pela saudade que não podia compartilhar. Eu chorava pela roça, que parecia tão distante e impossível de alcançar, e pela cidade, que era confortável, mas não era minha. Eu me perguntava se algum dia encontraria um meio-termo, se algum dia seria capaz de viver entre essas duas realidades, sem sentir que estava perdendo uma parte de mim. A casa estava sempre arrumada, os móveis polidos e bem organizados, mas havia algo que eu não conseguia colocar no lugar. A cidade me oferecia todo o conforto, todos os recursos, mas faltava uma peça essencial. Era como se aquela casa fosse uma grande caixa vazia, sem vida, sem alma. Cada dia parecia igual ao outro, sem surpresas, sem os pequenos encantos que a roça me proporcionava. Eu sentia que, por mais arrumada que estivesse, a casa não estava completa. Na roça, o trabalho árduo, o cheiro da terra, o som das folhas ao vento, tudo tinha uma razão de ser. Tudo se conectava de forma simples, mas profunda. Aqui tudo era mecanizado. Eu acordava, tomava café, via a televisão, passeava pelo bairro com minha nora. E o que restava disso tudo? Eu me sentia como se estivesse flutuando sem raízes. Eu sentia falta de acordar de madrugada para tirar o leite, de ver o sol nascer sobre as plantações. Aqui o nascer do sol era apenas mais uma rotina. E à noite, quando a casa se aquietava, a solidão se tornava ainda mais evidente. Os sons da cidade, os carros passando, as pessoas conversando ao longe, tudo aquilo parecia distante de mim. Eu queria um silêncio mais profundo, um silêncio que só a roça me dava, onde eu podia ouvir a minha própria respiração e o murmúrio do vento. Eu queria de volta a sensação de estar viva de uma maneira que só o campo podia me proporcionar. Mas o que eu podia fazer? Eu não queria desagradar meus filhos. Não queria que eles pensassem que eu estava insatisfeita ou que não os apreciava. Eles estavam tentando me dar o melhor que podiam. Mas, por mais que tentassem, o vazio dentro de mim só aumentava. Eu não sabia se deveria ser grata ou se deveria ser honesta comigo mesma. Talvez fosse tudo uma questão de tempo. Talvez algum dia eu me acostumasse com a cidade. Mas até lá, o vazio só crescia. Me avise se está tudo certo ou se deseja alguma mudança antes de prosseguir para o próximo capítulo. Aqui na cidade, eu nunca me senti verdadeiramente sozinha. Mas uma solidão diferente tomava conta de mim. Estava cercada de pessoas. Sempre havia alguém ao meu redor. Meus filhos, os vizinhos, a televisão ligada o tempo todo. Mas algo dentro de mim sentia que a essência da minha vida havia desaparecido. Na roça, né? A solidão não existia da mesma forma. Ela era preenchida com o barulho das galinhas, os passos das vacas, o cantar dos passarinhos. Aqui, a solidão era como um peso, uma sombra que se espalhava por cada canto. Eu podia ver meu filho assistindo à televisão ou conversando com os vizinhos, mas parecia que havia uma barreira invisível entre nós. Ele não entendia o que eu sentia. Ele não sabia o que era acordar de madrugada para alimentar as vacas, ou passar horas no campo com as mãos sujas de terra. Ele não sabia que a solidão da cidade não era a mesma da roça. Senti falta de ter alguém para conversar sobre as coisas simples da vida. A roça me dava isso. Ali, todo mundo sabia das pequenas alegrias de plantar uma árvore ou colher os frutos. As pessoas na cidade estavam ocupadas demais para notar essas coisas. O ritmo da cidade engolia tudo. E mesmo estando com meus filhos, eu me sentia como se tivesse perdido minha essência. Como se fosse uma estranha nesse novo mundo. Eu tentei me adaptar. Tentei buscar alguma conexão. Mas as conversas pareciam rasas. As interações eram rápidas e impessoais. Eu queria falar sobre como o cheiro do café se misturava com o do mato
ao amanhecer. Mas ninguém parecia entender. A saudade da roça se intensificava. E a cidade, com toda a sua agitação, só fazia esse sentimento se aprofundar. O que eu mais queria era voltar a sentir a terra debaixo dos meus pés, onde o tempo parecia mais lento, mais gentil. Eu não sabia como explicar, mas a cidade parecia me sufocar. Faltava ar. Não era o ar da cidade, não. O ar aqui é denso, poluído, cheio de barulho. Eu sentia a falta do vento no rosto, da sensação de respirar fundo e sentir o cheiro da terra, das árvores e até do capim recém-cortado. Aqui o cheiro era de concreto, de trânsito, e eu não conseguia me acostumar com isso. O vento não passava livremente pelas ruas. Ele parecia preso. Eu me lembrava das manhãs na roça, quando o vento vinha de longe, tocando as folhas das árvores e fazendo as vacas se mexerem no pasto. Naquela época, o vento não era só uma brisa. Ele parecia ser parte da vida. Ele nos envolvia, fazia parte da rotina e nos lembrava que estávamos vivos. Agora, o que eu sentia era uma prisão. As paredes da cidade me rodeavam e o ar se tornava pesado. Me faltava algo essencial. Em cada caminhada pelo bairro, eu sentia o peso do concreto sob meus pés. O asfalto parecia esmagar o chão, e as árvores que vi de longe não tinham a mesma força que as da roça. Elas estavam ali apenas por estarem, e não eram mais parte do meu dia. Na roça, cada árvore tinha sua história. Cada pedaço de terra era uma memória. Aqui, tudo parecia sem vida. Tudo parecia impessoal. Senti falta das vacas, do som delas quando se aproximavam para a ordenha. Senti falta do gritar das galinhas, do cheiro de terra molhada após a chuva. Eu queria voltar. Sentia como se estivesse sufocando. Como se eu tivesse trocado minha liberdade pela prisão de uma casa que, embora confortável, não me dava o que eu mais precisava. O ar fresco da roça, a liberdade de ser quem eu sou. Em uma tarde qualquer, sem que ninguém soubesse, decidi fazer uma visita à minha antiga fazendinha. A saudade apertava, e eu sentia que não poderia continuar vivendo em silêncio, sem ao menos dar uma última olhada no que foi minha vida por tantos anos. Eu precisava ver se as árvores ainda estavam lá, se o pasto ainda existia, se as vacas estavam bem. Fui sozinha, sem contar aos meus filhos. Eles não entenderiam. Quando cheguei à propriedade, uma sensação indescritível tomou conta de mim. O cheiro da terra ainda estava lá, mais forte do que nunca. As plantas que havia cultivado ainda cresciam, teimosas, resistentes à ausência de meus cuidados. O som das árvores se balançando ao vento me trouxe uma paz que eu já não sabia mais que existia. Ali, tudo ainda tinha uma razão de ser. Ali, eu era parte da vida, e a vida era parte de mim. Eu sentei perto do riacho, onde costumava descansar após um longo dia de trabalho. O som da água correndo me trouxe de volta àquela época. E por um momento, senti que o tempo não havia passado. Aquele lugar estava imutável, ainda cheio de vida. As vacas pastavam ao longe. O céu estava limpo, e eu podia até ouvir o som das galinhas cantando. Ali não havia a pressa da cidade. Não havia o barulho das ruas. Apenas o som da natureza. Chorei, confesso. As lágrimas escorriam sem que eu pudesse controlar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma saudade que eu não sabia mais como carregar. Era uma saudade que queimava por dentro, que me apertava o peito e me lembrava de quem eu era antes de tudo isso. Na roça eu era mais livre, mais conectada com a vida. Eu sentia a falta da simplicidade, da pureza que só aquele lugar me dava. No final daquela tarde, quando voltei para a cidade, sentia meu coração apertado, como se tivesse deixado algo para trás. Não consegui esconder o que senti, e foi aí que resolvi falar com meus filhos. Eu sabia que eles se preocupavam comigo, mas o vazio que sentia dentro de casa era grande demais. No fundo, não era apenas um pedido de voltar para a roça. Era um clamor por algo que eu não sabia mais como encontrar. Sentei-me com meu filho mais velho na cozinha, onde ele sempre tomava seu café da manhã. A casa estava quieta, mas meu coração batia forte. Eu olhei nos olhos dele e disse: "Eu quero voltar para a roça."
As palavras saíram como um suspiro, quase como se minha alma já tivesse falado por mim. Ele me olhou com surpresa, mas não era uma surpresa amigável. Era uma surpresa preocupada, como se ele não entendesse, ou pior, como se ele não pudesse compreender o que eu estava pedindo. Ele respirou fundo e respondeu com aquela calma que eu sempre vi como uma tentativa de me proteger. Mãe, você não pode mais ficar lá sozinha. Já está velha demais para esses riscos. É perigoso. Eu senti a tensão no ar. Ele estava certo. E, ao mesmo tempo, não estava. A roça era minha vida. Era o lugar onde eu sempre me senti forte e capaz. Ali, eu tinha meu lugar no mundo. Mas eu sabia que, para ele, minha segurança na cidade era mais importante. Eu sei que você se preocupa, filho. Mas a vida na cidade não é para mim. Eu não posso viver aqui mais. Eu preciso da roça. Preciso das vacas, do campo, daquilo que sempre foi minha vida. Minha voz tremia, mas a certeza do que eu sentia não mudava. Era mais do que querer. Era uma necessidade, uma urgência no peito que não poderia ser ignorada. Olhei nos olhos dele, buscando a compreensão que não veio. Ele só balançou a cabeça, sem saber o que dizer. Aquela decisão começou a me consumir de uma forma que eu não imaginava. Eu olhava para os meus filhos, sentia o conforto da casa e tudo o que eles ofereciam. Mas algo dentro de mim me dizia que aquilo não era o suficiente. Eu estava sufocada pela vida na cidade. A cada dia, o peso da rotina aumentava. O barulho das ruas, os carros apressados, os olhares apressados das pessoas, tudo aquilo me fazia questionar. Eu estava mesmo vivendo ou apenas existindo? Lá na roça, havia liberdade. Havia a sensação de que meu trabalho tinha um propósito real, de que minha existência era mais do que apenas sobreviver. O cheiro da terra, o calor do sol, o som das folhas balançando ao vento. Eu sentia a vida pulsando ao meu redor. Na cidade, eu me sentia uma estranha. Cada passo, cada gesto, parecia estar fora de lugar. E era isso que me atormentava. Eu não sabia se deveria lutar para continuar aqui ou se meu coração já havia decidido. À noite, quando me deitava na cama, olhava pela janela e via as luzes distantes. Tudo parecia tão pequeno, tão longe do que eu conhecia. A falta de espaço, o concreto, os prédios altos. Eu queria estar de volta no campo, com as mãos sujas de terra e o corpo cansado do trabalho, mas com o coração em paz. Eu sabia que estava lutando contra algo que, de alguma forma, não conseguiria vencer. O medo de enfrentar novamente as dificuldades da roça, mas também a necessidade de ser fiel a mim mesma. A cada dia que passava, eu sentia meu espírito mais pesado, como se estivesse perdendo uma parte de mim. Eu sabia que a liberdade que eu tanto desejava estava nas coisas simples. Na roça, mesmo com todos os seus desafios, eu tinha um lugar para ser quem eu era. Eu precisava tomar uma decisão, e essa decisão não seria fácil. Mas meu coração já começava a apontar para a roça. Eu não queria mais ser prisioneira de uma vida que não era minha. Numa noite em que o sono não vinha com facilidade, fechei os olhos e fui levada para um lugar que há muito tempo não visitava. Era o campo. No sonho, eu estava em minha casa antiga, com o cheiro do pasto fresco entrando pela janela aberta, as vacas no curral e o som das galinhas cantando pela manhã. Aquele era o meu lugar, e a sensação que senti foi mais real do que qualquer coisa que a cidade pudesse me oferecer. No sonho, sentia-me viva de uma forma plena, como se finalmente estivesse onde sempre pertencia. O campo parecia me chamar, como se estivesse dizendo: aqui, você está no seu lugar, no seu destino. A sensação de liberdade era inigualável. Eu caminhava pela terra, tocava as folhas das árvores, sentia o vento acariciando meu rosto, e tudo parecia ter sentido novamente. Cada passo no campo me fazia sentir que estava no lugar certo, e naquele momento, tudo o que eu queria era abrir os olhos e estar lá, com os pés sujos de terra, trabalhando naquilo que tanto amava. Quando acordei, ainda com os olhos fechados, o sonho estava tão vívido em minha mente que eu quase podia sentir o cheiro do campo.
Uma paz profunda invadiu meu coração. A cidade, com seus prédios e ruas movimentadas, já não fazia sentido. Eu sabia que aquilo era apenas uma ilusão, uma distração da vida real. Eu já havia vivido naquele lugar, já havia dado tudo o que tinha, e não havia mais nada ali que preenchesse a minha alma. O campo, com todas as suas dificuldades, era a minha verdadeira casa. Levantei-me cedo naquele dia, mais determinada do que nunca. A visão daquele sonho, tão claro e presente, tinha me dado uma certeza que eu não tinha antes. Não havia mais dúvidas em meu coração. O campo me chamava, e eu não poderia mais ignorá-lo. Era ali, entre as plantações e o som das vacas, que eu encontraria o que faltava em minha vida. Eu sabia que seria difícil, mas meu espírito já estava resolvido. A roça não era só um lugar, era parte de mim. A decisão não foi fácil. Eu sabia que os filhos estavam preocupados, queriam o melhor para mim. Mas a roça era algo que eu não podia simplesmente deixar para trás. Minha mente estava cheia de perguntas. Deveria eu voltar para o campo, enfrentar os desafios que tanto conhecia? Ou deveria continuar na cidade, onde tudo era mais seguro, mais confortável? O coração pedia uma coisa, mas a razão dizia outra. Era uma luta interna, onde cada lado tinha seu peso. No fundo, sabia que a cidade não era para mim. Não era a vida que eu havia escolhido, mas o que a vida me havia imposto. Eu não queria ser uma estrangeira no meu próprio mundo. Aqui, entre as paredes de uma casa moderna, as lembranças da minha antiga vida pareciam cada vez mais distantes, como ecos que se perdiam no vento. Mas o campo era onde eu me sentia viva. Era onde minhas raízes estavam fincadas, onde eu sabia como a vida deveria ser. Eu me lembrava das manhãs frescas na roça, do som do arado cortando a terra, do nascer do sol que iluminava a plantação. Tudo parecia ter um ritmo natural, onde cada esforço tinha seu resultado. A vida na cidade parecia desconexa, como um quebra-cabeça que não se encaixava. Eu sabia que, ao voltar, teria que enfrentar o trabalho árduo e as dificuldades de sempre, mas esse trabalho tinha significado para mim. Ele me dava um propósito, um lugar no mundo. Não havia mais espaço para hesitação. O campo me chamava, e eu não podia ignorá-lo. A decisão estava tomada. Eu não podia mais viver em uma cidade que não entendia a minha alma. Eu precisava voltar, não só para a roça, mas para a vida que sempre me deu alegria, mesmo com todos os seus desafios. Podia ser uma escolha difícil, mas era a escolha que meu coração sabia ser a certa. Quando finalmente falei com meus filhos sobre minha decisão, a reação deles não foi a que eu esperava. Eles estavam preocupados, claro, mas a maneira como reagiram me fez perceber o quanto eles não entendiam o que eu sentia. Mãe, você não pode voltar sozinha para o campo. É perigoso, disse o mais velho, seu tom de voz carregado de preocupação. Você está velha demais para esse tipo de vida. Precisa de mais conforto, mais segurança. Suas palavras bem-intencionadas machucaram um pouco, mas eu sabia o que estava em jogo. Mas eu sou feliz lá, respondi, tentando controlar as emoções. Eu não preciso de conforto, não preciso de luxo. O que eu preciso é de paz, de sentir a terra sob os meus pés, de ouvir o som das galinhas e do vento no campo. Eles me olhavam com um misto de incredulidade e tristeza. Eles não podiam entender o que a roça representava para mim, o que ela sempre foi para minha alma. A vida na cidade, apesar de toda a segurança que oferecia, não preenchia o vazio que sentia. Tentaram me convencer de todas as maneiras. Disseram que eu poderia ficar perto deles, que poderia visitar o campo sempre que quisesse. Mas eles não compreendiam que não era apenas uma visita. Era minha vida, minha essência. O campo não era apenas onde eu trabalhava. Era onde meu coração se sentia completo. Mãe, você precisa entender que não é mais seguro para você lá. Insistiu o mais novo, sua preocupação transparecendo. Mas eu sabia que a verdadeira segurança estava em viver onde minha alma realmente pertencia. Eu os olhei com um sorriso triste, mas firme. Eu sei o que é melhor para mim. O melhor para mim é voltar para a roça.
Eu já vivi a vida na cidade e sei que não é onde eu devo estar. Mesmo que eles tentassem me convencer, meu coração já estava decidido. A roça me chamava e eu não poderia mais ignorá-la. A segurança deles não era a minha. A minha segurança estava na simplicidade da terra, onde a vida era mais dura, mais verdadeira. No dia da minha partida, senti uma paz que há muito não experimentava. Eu sabia que estava tomando a decisão certa, mesmo que ela fosse difícil para meus filhos. Quando a mala estava pronta e eu estava prestes a sair, olhei para a casa da cidade uma última vez. Ela estava cheia de conforto, de modernidade, mas vazia de tudo o que realmente significava para mim. A cidade, com todas as suas facilidades, nunca seria minha casa. Minha casa estava nas colinas, no barulho das folhas ao vento e no som da água correndo pelo riacho. A viagem de volta foi silenciosa, mas tranquila. O ar fresco, o cheiro da terra molhada, tudo me dizia que aquele era meu lugar. Quando cheguei na fazenda, fui recebida pelo campo que sempre conheci. As vacas, as galinhas, o pasto verde, tudo estava como sempre fora. O coração, que antes estava apertado, agora se expandia com gratidão. A fazenda, que por um tempo parecia uma lembrança distante, agora era tudo o que eu queria e precisava. Passei pela porta de casa com uma sensação de pertencimento. Não havia luxo, nem conforto, mas havia algo muito mais valioso. A sensação de que ali era meu lar, o lugar onde minha vida realmente fazia sentido. O cheiro da madeira, o som do vento, a visão do campo se estendendo até o horizonte. Nada disso poderia ser substituído por qualquer coisa que a cidade tivesse a oferecer. Eu sabia que mesmo nos dias difíceis, aqui eu encontraria a paz que procurava. Sentei-me na varanda, olhando para a imensidão do campo. O tempo parecia desacelerar, e pela primeira vez em muito tempo, senti-me em paz comigo mesma. Sabia que minha vida não seria mais fácil, mas agora, ao invés de pesar, os desafios se tornavam parte de algo maior. Eu estava onde sempre deveria estar. O retorno à fazenda não foi apenas uma volta ao passado, mas a verdadeira retomada de minha essência. Era ali, com o trabalho simples e a rotina do campo, que minha felicidade verdadeira se encontrava. Se você se emocionou com minha história, não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Às vezes, as decisões mais difíceis são as que nos trazem de volta ao que realmente importa. Se você também tem uma história para contar, deixe nos comentários o que o campo, a cidade ou a vida em família significam para você. Inscreva-se no canal para ouvir mais histórias de vida como a minha. E compartilhe com quem você acha que vai se identificar. Até a próxima!